Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês como que a gente desenha uma linha, né? Como que a gente desenha um traço, um trajeto no React Native Maps, né? Eu estou aqui na documentação oficial do React Native Maps e se a gente rola aqui para a Component API, nós temos aqui a Polyline, que abrindo aqui, né? A gente tem as propriedades dessa polyline, né, dessa componente. A gente pode ver que o requerido é passar as coordenadas, né, para a gente estar conseguindo desenhar essa linha. E o tipo dessa coordenada, né, dos coordinates, da propriedade coordinates, é uma lista de objetos com latitude e longitude. Tá, beleza? Eu recomendo que você venha aqui, né, dar uma olhada nessas propriedades, nos eventos, nos tipos aqui da polyline, para você entender melhor sobre essa componente. E vale ressaltar aqui também que no vídeo eu estou usando um aplicativo que foi criado usando o React Native CLI e não usando o Expo. Eu tive bastantes problemas usando o Expo e por isso eu recomendo que você dê uma olhada aqui, né, no manual de instalação do React Native Maps, porque caso você não consiga usar, né, eu recomendo que você teste fazer isso usando o Expo, né, caso o seu projeto já esteja em Expo. Mas caso isso não dê certo, ou caso você ainda está pensando em criar um projeto, eu peço que você leve isso em consideração, porque eu tive bastante problemas para usar essa polyline no Expo, né? E aqui no manual de instalação a gente tem como configurar isso aqui no iOS, né, usando o React Native CLI, e como configurar também no Android, tá beleza? Usando também o React Native CLI. Tranquilo? Então, dito isso, a gente pode vir aqui no projeto, né? Tá aqui o projeto que foi feito, né, usando o React Native CLI. Eu tenho aqui também o emulador, né? E basicamente eu já estou com o código aqui pronto, né? Eu vou explicar o código. Eu achei essa forma bem mais prática para estar trazendo aí para vocês. E a gente pode ver que eu tenho, né, um botão, né, no topo do mapa que a gente tem o nosso Map View, que aqui com todas as propriedades que a gente já abordou nas aulas passadas, né, do React Native Maps. E aqui nesse botão, né, eu executo a função setNewLocation, né, quando eu pressiono esse botão. E essa função setNewLocation, eu tenho aqui, né, um state. A gente olha aqui em cima, né, a gente tem um state que começa com uma lista vazia com o nome, né, location e setLocation. Então, quando eu pressiono esse botão setNewLocation, eu vou setar uma nova localização. E aqui, né, eu estou usando a sintaxe diferente, porque a gente pode fazer um setLocation, né, e passar um valor aqui dentro, uma lista, um número, uma variável, um string, e a gente pode também passar uma função, né, como se fosse uma função callback. E se a gente chama isso aqui de, por exemplo, de valor, ou de qualquer nome, né, a gente pode dar qualquer nome aqui, a gente consegue ter acesso ao valor, né, ao estado atual desse nosso state, que é o que eu estou fazendo aqui, né. Eu poderia muito bem usar location, né, location que eu digo é esse location aqui, que é o nome direto do useState, mas eu estou usando dentro do setLocation essa função, eu estou chamando também de location, para poder acessar o valor atual desse meu state, beleza? Só esse disclaimer aí para não deixar essa dúvida. Aqui eu estou dando um console log na location para a gente ver qual que é a estrutura disso aqui. Mas basicamente eu pego, né, aqui o último valor, né, do meu state. No caso, o meu state ele é uma lista de objetos, né, uma lista de objetos com latitude e longitude. Eu pego o último, armazeno nessa variável e eu crio um novo valor, né, usando esse último valor que eu peguei e adiciono na latitude, né, mais 0.05 nesse novo objeto que eu crio e eu retorno uma nova lista com as locations anteriores, né, que eu uso o spread para tirar os valores de dentro dessa lista, né, porque o location é uma lista, e adiciono aqui no final esse novo valor que eu acabei de criar. Então basicamente toda vez que eu pressionar isso aqui eu vou criar mais um ponto na minha lista com a latitude 0.005 maior, né? Eu vou ir aumentando a latitude cada vez que eu pressiono. E isso é para a gente demonstrar, né, e conseguir desenhar a polyline aí no nosso emulador, porque, né, obviamente a gente não está se locomovendo, né? O emulador aqui a gente está parado e a gente não está simulando nenhum tipo de movimentação. Aqui a gente tem o nosso useEffect, né, que esse effect a gente está usando aqui esse permissions Android, né, que é uma API do próprio React Native, que isso que a gente está usando isso para pedir permissão para o usuário para a gente acessar a localização dele, né? Aqui eu já aceitei a permissão, né? Aqui aparece aquele pop-up na tela. Eu até tirei aqui a permissão, né, para a gente conseguir dar uma olhada aqui como que é isso aqui, né? Ele vai pedir, né, a permissão para acessar a localização. A gente clica aqui em Allow
E aí sim, ele vai executar, né, o geolocation.getCurrentPosition. Eu falei sobre esse geolocation na aula passada, né? É uma biblioteca React Native Geolocation Service que a gente usa, né, para executar esses serviços de localização. E aqui, né, eu executo o método getCurrentPosition para me pegar a posição atual desse usuário e eu dou um setLocation eu defino, né, essa nova localização com uma lista e dentro dessa lista eu coloco o position.coords, né, ou seja, as coordenadas desse usuário. Se eu dou um console log nesse position, vou dar um console log nesse position, vou abrir aqui o terminal, a gente pode ver, né, que ele é um objeto com as coordenadas e com aqui no nosso caso aqui a gente tem, né, o mocked e também o timestamp, né, um objeto com essas propriedades e dentro da propriedade coords, né, dentro do objeto coords, a gente tem aqui a latitude e a longitude, que é o que nos interessa, beleza? Mas voltando aqui, né, eu estou dando um set state, né, passando uma lista e dentro dessa lista a posição atual do usuário para ser o nosso primeiro ponto, né? A lista nossa, a nossa polyline vai começar por esse ponto aqui, beleza? Então, se eu pressiono o botão, eu vou salvar aqui, fechar o terminal. Se eu pressiono o botão de Change Position, né, eu vou estar gerando novos pontos. E esses novos pontos estão dentro aqui do meu State Location. Então, descendo aqui para o nosso JSX, eu tenho aqui, né, a nossa polyline sendo renderizada. Eu estou passando aqui para ela as coordenadas, né, que é essa nossa lista de objetos com latitude e longitude. E aqui eu estou passando também o stroke width, que é a grossura dessa linha que vai ser desenhada. Beleza? Aqui eu tenho uma estrutura um pouco diferente e eu vou comentar isso aqui tudo. Eu vou deixar só a polyline, beleza? Comentar ela e aqui a gente tem que comentar também esses dois pedaços aqui de código. Tá, vou salvar, vou deixar só a polyline sendo renderizada e se eu pressiono o botão, né, Change Position, a gente pode ver que a linha vai sendo desenhada aí no nosso mapa, beleza? E essa estrutura que eu tenho aqui que eu comentei, eu vou comentar aqui só o círculo, beleza? E eu tô acessando, né, o location.length, né, se o comprimento for maior do que 1, né, se o comprimento dessa minha polyline for maior do que 1, eu estou retornando um círculo e a polyline. E esse círculo, a gente pode ver que aqui o centro dele, né, eu acho que eu posso até tirar esse comentário. A gente pode ver que o centro desse círculo, ele é o location.slice -1, né? Eu estou basicamente pegando o último valor da minha lista, ou seja, o último valor que a posição foi gravada, né? Foi salvo, né, aqui na nossa aplicação. Esse ciclo ele tem um raio de 200 e aqui eu estou passando as propriedades aqui de stroke width, né, a grossura dessa linha desse círculo, o stroke color e também o fill color, que é a cor para preencher esse meu círculo. E basicamente esse círculo vai ficar sempre na ponta da minha polyline. Se eu salvo isso aqui, né, e pressiono ali Change Position, a gente pode ver, né, que a gente está criando a linha e sempre na ponta dessa linha a gente vai ter aqui um círculo. Né, se eu não tenho esse location.length maior que 1, né, basicamente quando o app iniciar, né, deixa eu apagar isso aqui. Basicamente, quando o app iniciar, eu já vou renderizar o círculo sem ter uma linha em si, né? E eu não quero isso, eu só quero que esse círculo apareça quando a gente tiver aí um movimento do usuário. Beleza? Mas isso aqui são detalhes. E tem outro detalhe também, né, que eu quero apresentar aqui para vocês, que é basicamente se a gente dá zoom no mapa, a gente pode ver que o círculo continua do mesmo tamanho. Beleza? E isso aqui, né, caso a gente queira fazer algo aí de movimentar, de gravar, né, os movimentos do usuário e coisas do tipo, a gente tem que controlar o tamanho desse círculo aqui de acordo com o zoom. E está aqui comentado, né, eu vou até tirar esse comentário, que é o OnRegion Change Complete, né, isso aqui é uma propriedade do Map View, beleza? Que é basicamente quando eu mudar a região, ou seja, quando eu dar zoom ou mover o mapa, né, ele quando eu terminar, né, por isso é o onChange Complete, quando eu terminar ele vai executar esse método. E dentro desse método, eu estou dando um console log aqui no evento, né, eu estou chamando isso aqui de E, eu estou dando um console log, eu vou salvar isso aqui, vou reiniciar a aplicação e vou abrir aqui o console para a gente dar uma olhada. Basicamente, quando eu dou um zoom aqui, a gente tem printado aqui no console, né? A gente tem uma latitude e longitude, latitude delta e longitude delta. E lembrando que o latitude delta e o longitude delta se referem ao zoom do mapa. Então,
eu estou dando aqui um set zoom level nesse evento ponto latitude delta. Eu estou pegando um dos coeficientes que descrevem o zoom. Isso aqui eu estou dando para você somente a ideia, né? Não é uma forma definitiva de fazer isso que a gente vai fazer agora. Mas eu estou pegando um desses coeficientes e estou setando em um state, né? No caso que eu chamei de zoom level, né? Zoom level e set zoom level. Ele começa com 1, mas eu estou dando aqui, né, um set zoom level nesse valor, e a gente pode basicamente aqui no raio do círculo, né, no raio desse nosso círculo, ele está começando como 200. Eu posso colocar aqui 200 vezes o zoom level, né, que é um valor aí que a gente pode ver que é 0.04, né, o latitude delta, e o longitude delta é 0.03. Então é um valor bem pequeno e que é mais tentativa e erro até encontrar um valor bom. Aqui, se eu clico em Change Position, a gente pode ver que o círculo está bem pequeno. Então eu posso colocar o raio como 2000, por exemplo. Deixa eu mandar aqui um Change Position. Aí, o círculo já está maior. 2000 vezes um zoom level. E se eu dou o zoom, né, a gente pode ver que o círculo diminuiu. Por que ele diminuiu? Porque no OnRegionChange, Change, né, quando terminou, eu setei um novo valor de zoom. E como o raio do nosso círculo ele está sendo multiplicado, né, por 2000, ele depende, né, do zoom level, ele alterou o raio do círculo e consequentemente alterou aí o tamanho. Mas lembrando que isso aqui é somente uma ideia, beleza? Então para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.